Se bem que durante Nexon Gomes 0-0, um jogo que o Esquadrão de Aço segurou o segundo tempo. Primeiro tempo Bahia melhor, segundo tempo Fortaleza melhor. 0-0 foi justo, meu brother? Wendel, assim, o primeiro tempo eu diria que foi bem equilibrado, né? Alternou, o primeiro tempo alternou muito, né? O Fortaleza começou melhor, depois o Bahia cresceu na partida, depois o Fortaleza voltou a crescer, e no segundo tempo a gente tem que ser justo. No segundo tempo o Bahia até tentou, mas o Bahia perdeu força quando tirou o Rezende. Precisa ser explicada essa mudança. O Diego Rosa até tem um bom passe, mas não tem a intensidade, né? A vontade que apresenta o Rezende. Eu achei que o Fortaleza, assim, apesar de não ter criado tanto, mas teve muito mais volume, né? Foi aquele time que tentou mais o gol. Mas eu digo assim, que não é uma coisa normal. Mas, assim, o que eu quero dizer, assim, se fosse uma luta de boxe, né, uma luta por pontos, o Fortaleza, para mim, venceria por 51-49, 52-48. Mas como é futebol e faz parte a mágica, faz parte a bola na trave, faz parte a bola que não entra, o que conta é o gol, então acho que o resultado é justo, sim. Mas só que é um resultado justo com interpretações diferentes. Quais são as interpretações diferentes? O Bahia, para mim, deve voltar feliz, porque não levou gols, né? Pegou um adversário difícil na competição, não levou gols, leva um ponto para casa. Ou seja, poucas equipes, Wendel, vão voltar do Castelão com um ponto, né, na bagagem. Então o Bahia volta com um ponto, sem levar gols, depois de ter feito um jogo contra o Santos que foi desgastante. Então, para mim, o empate, assim, tem sabor mais gostoso. É aquele. O Bahia tem motivos para comemorar o empate, né? E esse empate, eu não sei se o Fortaleza tem tantos motivos para comemorar, mas também eu diria não tem motivos para lamentar, porque apesar do volume de jogo do Fortaleza, também não teve assim tantas chances claras, né? Não teve tantas chances claras, mas assim, o Fortaleza para mim foi melhor, né, por ser o dono da casa, assim como o jogo quando for aqui na Arena Fonte Nova, acredito que o Bahia tomará a iniciativa, né, tomará as decisões do jogo o tempo todo. Então, no volume, o Fortaleza, mas no geral, o empate foi justo e pelo menos o Bahia volta a pontuar, né? Volta a pontuar, ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco, porque o Bahia segue pontuando menos de um ponto por jogo, né? Menos de um ponto por jogo. O Fortaleza segue ali na primeira parte da tabela, né? Dificilmente vai sair, deve permanecer ali na primeira parte. Nesse momento é o sexto, mas podendo perder posições, porque outras equipes vão jogar. Mas assim, o que eu queria destacar de resultado, empate bom para o Bahia, né? O resultado bom para o Bahia, não é ruim, não. Agora, claro, o Bahia precisa corrigir muita coisa. Né? O Bahia precisa ter mais volume, o Bahia precisa criar mais. Né? Agora, claro, os desfalques fizeram falta também. Né? A gente viu o Cicinho, ele até fez o primeiro tempo interessante, quando tinha perna, mas no segundo tempo, o Cicinho não passou da linha do meio campo no segundo tempo, praticamente, porque faltou perna. Né? Faltou perna. E aí é uma questão também de jogador. A gente viu o Tinga batendo lateral agora aos 52 minutos, atravessando o campo para cobrar lateral. Isso é questão de jogador para jogador, isso é questão de biotipo de cada um, né? Tem jogadores que têm essa longevidade mesmo. Mas, assim, eu só questionaria as mudanças do Paiva, eu só questionaria a mudança do Diego Rosa no lugar do Rezende. Se foi por contusão ou se ele achou que iria ter mais o volume do jogo. E se não foi por contusão, ele errou do mesmo jeito, porque poderia colocar o Mugni, porque eu acho que era quem mais poderia se aproximar do Rezende. Mas o empate, como eu disse, dá confiança ao Bahia, porque não leva gols de uma equipe que marca muitos gols. O Fortaleza, eu não sei se nesse momento, é o melhor ataque do país, mas é um dos melhores ataques do país. E outra coisa, viu, Wendel? O Bahia enfrentou também uma equipe difícil. É a melhor defesa do campeonato, Fortaleza. E seguirá, né? O Fortaleza é a melhor defesa, tomou apenas 7 gols no campeonato. Ou seja, o Fortaleza tem, até certo dia, era o primeiro do país, era o melhor ataque junto com o Palmeiras e outras equipes, era o melhor ataque do país, mas a melhor defesa, tenho certeza absoluta, porque eu pesquisei antes do jogo, e o Fortaleza tem a melhor defesa do campeonato. Ou seja, é a fórmula, Wendel, de um time que não vai correr risco algum. Porque times que têm a melhor defesa do campeonato, isso é histórico. Geralmente, elas terminam na primeira parte da tabela. Porque assim, ó, são 38 rodadas. Uma equipe
que tomar menos de 40 gols, significa que ela vai, e no caso do Fortaleza, que até aqui tomou pouquíssimos, é uma equipe que vai perder poucos jogos. Se você perde poucos jogos, você no mínimo empata e tem possibilidade de vencer, porque você não leva gols. Então, o Fortaleza, de fato, mais uma vez mostra que vai ser uma equipe sólida da competição, porque tem uma boa defesa e tem, por outro lado, um ataque também que faz muitos gols. E não é à toa que o Fortaleza tem a melhor campanha também da Sul-Americana, né? São 4 vitórias em 4 jogos. Vai classificar, porque ela venceu a principal equipe na Argentina e no Brasil, que é o São Lourenço. E o Bahia, eu acho assim, que deve comemorar também por isso, porque empatou, não foi com a equipe qualquer, não. Empatou com o Fortaleza. Né? Olha a diferença do jogo que o Bahia enfrentou o Fortaleza em casa, na Arena Fonte Nova. Foi um baile, 3-0 para hoje. Então, significa o quê? Que o Bahia evoluiu, significa que o Fortaleza continua aquela equipe intensa, continua sendo aquela equipe, né, que tem um banco muito bom. Você viu que o Fortaleza usou todas as substituições possíveis, né? Todas possíveis, mudou muito o estilo de jogo. E o Bahia, sinal que está evoluindo, porque conseguiu enfrentar. Eu diria que hoje o Bahia foi aquele lutador de boxe que não apanhou tanto, né? Que treinou, se preparou, ficou mais forte e hoje conseguiu enfrentar, conseguiu bater de frente com o seu oponente. Né? Então, é nítido que há uma evolução do Bahia. Agora, claro, eu ainda acho uma evolução muito pequena. Eu acho que essa evolução está muito lenta. Eu acho que tem que acelerar. Porque, tipo assim, naquela época a gente falava, e o próprio Paiva, a gente não pode esquecer isso. Eu não canso de. Eu não me esqueço. Não sei se você se recorda, na derrota para o Sampaio, teve esse discurso, na derrota para o Fortaleza, até no tranquilíssimo para o esporte, qual era o discurso do Paiva? Quando foi para o Sampaio, eu me lembro como hoje, falta 60 dias, calma, falta 60 dias para o Brasileirão. Quando foi para o Fortaleza, faltam 45 dias. Quando foi para o esporte, falta mais de um mês. E agora, o Brasileirão já começou, já passou a 9ª rodada, ou seja, o Bahia hoje concluiu 25% do campeonato. O Bahia tem que pegar a calculadora e multiplicar. Eu tenho 8 pontos. Se eu multiplicar por 4, o Bahia hoje, se o Campeonato Brasileiro é uma fatia de 4 pedaços, é um bolo de 4 pedaços, o Bahia já jogou um bolo fora, uma parte fora. E se o Bahia manter esse ritmo, ele faria 32 pontos. Claro que eu acho que vai evoluir, mas a evolução ainda é pequena. E assim, o que eu quero dizer sobre o tempo, né? E aí eu gosto de falar muito sobre o tempo, sobre o número de jogos, porque o pai falava, falta 60 dias. Pai, o campeonato já começou, está em andamento. E esse campeonato que o Bahia está jogando, o Bahia ainda tem muita dificuldade para manter o 0-0, Eder. O Bahia ainda tem muita dificuldade para manter o 0-0, ou seja, é preciso evoluir mais. Então, o que eu vejo que não é desastrosa a campanha do Bahia, mas eu diria que é sempre aquele sinal de alerta, tem que estar ligado, porque a gente não pode deixar isso passar. O Bahia tem 8 pontos na competição. O Bahia tem apenas 8 pontos na competição. E de lá para cá, o que me faz também, aí eu já uma crítica ao Paiva e ao Bahia, é que, por exemplo, o Curitiba estava uma draga. O Curitiba está dando sinais de evolução. O Goiás estava uma draga, está dando sinais de evolução. Né? Algumas equipes, o Cruzeiro estava mal, reagiu. Né? Reagiu. E o Bahia também reagiu? Reagiu. O América Mineiro está reagindo. O América Mineiro começou a reagir. Está reagindo. Né? Então, o Bahia também está reagindo. Mas eu acho que está reagindo numa rotação que eu não sei se é uma rotação que vai ser o suficiente ao final da competição. Hoje, o cenário ainda é de o Bahia estar com o sinal de alerta ligado. Mas eu diria assim, um recorte mais curto. Se a gente recorta contra o Santos hoje, eu acho que a postura mudou. A postura mudou. Eu acho que a classificação contra o Santos, por exemplo, eu não tenho dúvida, afinal, eu não tenho dúvida alguma que aquela classificação, que que o Marcos Felipe, que chamou a torcida, isso tem que ser destacado também, foi um jogador que eu me lembro único, que assim vibrou, que independente do gol que foi sorteado, foi aquele que chamou a responsabilidade da torcida. Eu não tenho dúvida que aquela classificação fez o time estar concentrado hoje, que o Bahia estava concentrado, apesar do Fortaleza ter volume, mas assim, eu não me lembro de uma bola, por exemplo, se o Bahia ter sido tão aéreo assim e deixado para o Fortaleza. Então, é uma nítida sinal de evolução do Bahia. Agora é preciso apertar o passo dessa evolução. Meu querido Ronexo Gomes, na análise do jogo.
O Esquadrão de Aço tem algumas situações que mostram por que o Bahia está onde está, né? Banco não temos. Banco de reservas a gente não tem. E quando tem, o Paiva modifica, mostrou-se equivocado. Primeiro, o jogo tinha que começar com o Cauli, porque o Bahia não tem contra-ataque, não tem jogador de velocidade. Botava o Ademir no segundo tempo, porque o Ademir é um jogador de correria. Então botava ele no segundo, deixava o Cauli jogar no primeiro. Porque o jogo se mostrou no segundo tempo com a possibilidade do contra-ataque, a gente não tinha, né? Tá todo mundo ali morto e os jogadores também não têm essa velocidade. Tassiano não tem, o Cauli não tem, o próprio Everaldo também, nenhum deles tem aquela puxada de contra-ataque. O Ademir seria esse cara. Então eu colocava o Cauli no primeiro tempo, entrava o Cauli e deixava o Ademir para justamente fazer essa correria. O Mingote também não é esse jogador. Então a gente só tem o Ademir. Só tem o Ademir para correr. E aí houve esse equívoco, na minha opinião. O Mugni tinha que ter entrado no lugar do Diego Rosa. A saída do Rezende, o corredor esquerdo do Bahia ficou uma avenida. O Caio percebeu isso, o Caio Alexandre, toda hora no Pikachu, toda hora no Pikachu. Então, foi também um equívoco. Era o Mugni. Ora, quero saber, o Paiva vai responder, porque eu posso estar me antecipando em coisas, né? Que daqui a pouco ele responde e diz: ó, o Mugni não entrou bem, não tá com a perna arrebentada, né? Por isso que entrou o Diego. Então ele vai falar, mas sem a informação eu ia no Mugni. Eu ia no Mugni e não no Diego Rosa. Mais experiência, tem mais força física, joga esse tipo de jogo, né? O menino tá chegando agora. Tá chegando agora. E aí ficou um espaço muito gigante e ele não sabe jogar do lado esquerdo. O Diego Rosa não sabe fazer o jogo do lado esquerdo, fechando os espaços ali. A gente correu muitíssimo risco. Achei que o Bahia faltou fazer a inversão de jogada no Cicinho. O Bahia jogou muito do lado esquerdo do Rian, mas o Cicinho passou muitas vezes, embora cansado mesmo, o Cicinho estava livre. Então, fazer a inversão de jogada seria uma opção também para balançar um pouco essa zaga do Fortaleza, que é como o Ronexon falou, é uma zaga muito forte, né? É uma zaga um pouco vazada. Então, balançar essa zaga aí dava para fazer isso aí. Não fizeram. Beleza, a vida que segue serve como correção das questões. Eu gostei da zaga do Bahia, o David Duarte, o Canu, entrou bem também. O Gabriel Xavier entrou muito bem também na partida. Os três zagueiros do Bahia foram bem, tanto na bola aérea como na bola por baixo. O Tassiano, muita força, muito esforço, né? O Tassiano jogou hoje muito, assim, fora do posicionamento dele, mas aonde ele joga, ele entrega, né? O Acevedo também entrega muito bem, gostei. O Rezende jogou bem o primeiro tempo. Achei que o Bahia jogou melhor o primeiro tempo do que o Fortaleza, mas o segundo tempo foi o Fortaleza de fato, né? O Marcos Felipe não fez nenhuma defesa assim também extraordinária e o João Ricardo também não, né? O João Ricardo teve um lance ali na bola do Cicinho, né? Que ele chegou primeiro, a bola bateu no ombro dele, foi pro escanteio, só aquilo. De resto, a vida dos goleiros foram bem tranquilas nesse jogo de hoje, né? Empate, na minha opinião, justo, né? Nenhum dos dois teve uma grande oportunidade de fazer o gol. O jogo muito jogado ali no meio de campo, com a bola com o Caio Alexandre toda hora. Quando o Bahia estava com a bola, era com o Acevedo, né? Estocaram demais na bola e o Esquadrão leva esse um pontinho para casa. No entanto, a gente não pode estar feliz, não, porque o Grupo City não montou um elenco para justamente... A gente tá um pouquinho melhor, sabe? Falta banco, o Bahia não tem banco. Não tem, pô. Então, assim, vai colocar a culpa no técnico? Sim, esses pontuais a gente coloca, né? Esses pontinhos assim, ó. Pô, era o Mugni no lugar do Rezende, o Cauli podia entrar primeiro, o menino depois, o Ademir depois. Inclusive ele fez isso já em alguns jogos. Isso poderia acontecer. Mas a questão do Bahia é elenco. A questão do Bahia é elenco. Quer ver um exemplo? O Fortaleza manteve o ritmo do mesmo jeito. O ritmo do Fortaleza foi o mesmo. As trocas aconteceram, o ritmo ficou o mesmo. Entrou o Pikachu, o encaixe ficou normal. Entrou o Zanocelo, melhorou também o trabalho até do Caio. O Zanocelo jogando bem do lado esquerdo, o Caio do lado direito. A equipe do Fortaleza não cai de produtividade, porque é uma equipe madura e tem elenco. O Bahia falta elenco. Na hora que o Paiva tem que trocar, meu amigão, fica difícil mesmo. Fica difícil, a equipe do Bahia cai. Na mudança do segundo tempo ali, não tem... Então, o Grupo City tem a janela de julho, para justamente trazer centroavante, laterais. O Bahia precisa mais volantes, o Bahia precisa de mais volantes de qualidade, né? Atacante de beirada demais agora. Atacante de beirada, muitos, não são poucos, não é um só não. O Bahia precisa de mais 2 ou 3 aí, para justamente não passar sufoco.
porque esta equipe que está aí, ela se desenha nesta situação de passar sufoco, mas teve um belo resultado hoje, verdade seja dita. Não é qualquer um que vai empatar, não é qualquer um que vai jogar com Fortaleza lá com tranquilidade. Então, este ponto do Bahia foi bom para o Esquadrão. Foi pior para o Fortaleza, foi bom para o Bahia. Que o Bahia possa melhorar agora. Meu querido Ronexo, se perguntar para mim qual é o maior problema do Bahia, é elenco. É elenco. Pode reclamar do técnico e tudo, a gente fala também. Mas o ponto principal de todos, na minha modesta opinião, é elenco. Sem elenco... Eu concordo, Ana. Eu concordo. Eu acho que assim, claro que o treinador é como a gente disse. O treinador, ele tem que sempre pedir. Eu concordo. Eu acho que o treinador tem que... O papel do treinador, Wendel, porque ele tem que defender o cargo dele, as convicções dele. E sempre, se a diretoria perguntar, tá bom, ele tem que falar, quero um goleiro de alto nível, quero um lateral melhor. Ele tem que trabalhar dessa forma, como o Abel Ferreira. Tá ganhando, mas está na coletiva cornetando, falando que precisa contratar jogadores. Agora, com o que tem, a gente também, se ele aceita o cargo, e ele está no cargo, ele tem que receber as críticas e tem que ter essa maturidade. Com o elenco que tem, eu ainda acho que ele se equivoca em alguns momentos. Exemplo, hoje, como você disse, poderia ter colocado o Cauli no início do jogo, apesar que o Cauli entrou mal, ok, né? Mas o Lucas Mugner, como eu já disse, não é craque, mas tem algo errado aí. Ou ele está machucado e o pessoal não divulga, ou está com problema de relacionamento e o pessoal não divulga, mas pelo nível dos jogadores que eu estou vendo em campo, o Lucas Mugner não jogar, porque é um jogador que a gente conhece, sabe que não vai fazer maravilhas, mas sabe que vai entregar o básico, e não está jogando, tem algo errado aí. Tanto é, vamos lá, se você pega Gabriel Xavier e você pega Vitor Hugo, jogador campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores, campeão turco, né? Campeão turco, jogador que jogou na Europa, jogou Liga dos Campeões. Então, o nível não é igual. Mas olha o rendimento do Gabriel Xavier, entrou e deu conta do recado. Então, o que eu quero trazer esse comparativo é que o Mugni não é craque. Mas nesse nível aí, o Mugni consegue entrar e fazer o feijão com arroz. Entendeu? Alguns jogos pontuais. Então, aí eu tenho que culpar o treinador, porque ele tem esse jogador no elenco e ele joga. O Cicinho, que é tão cornetado, jogou hoje. E foi, para mim, não comprometeu. Então, se tem no elenco, tem que usar. Para depois não ficar lamentando. Ou então chega e fala, ó, eu não conto mais com esse jogador. Porque fez o jogador vestir a camisa, fez o jogador ser relacionado, na minha opinião, quando for a mexida, tem que colocar. Eu acho que hoje o Diego Rosa não entrou bem. Acho que foi uma das mudanças que aí está diretamente ligada ao treinador. Porque a gente pode falar, o Fortaleza cresceu. Mas por que o Fortaleza cresceu? Porque o Fortaleza passou como um trator ali pelo meio. Fortaleza começou a chegar pelo meio, construir, coisa que não estava construindo no primeiro tempo. Enquanto o Rezende esteve, o Fortaleza só chegava pelos lados, com o Caleb e o Pochettino. No segundo tempo, o Fortaleza passeou. Por que passeou? Eu tenho que, mais ou menos, falar. O Fortaleza melhorou. Mas eu tenho que falar por que o Fortaleza melhorou. Parece que pode ter sido porque saiu o Rezende e entrou o Diego Rosa. Tem um lance que é muito emblemático. Mostra o Diego Rosa voltando andando e o Fortaleza no contra-ataque. Eu acho que isso passa pelo treinador, sim. É a mesma coisa de colocar o Kaique, o cara sem tesão, sem vontade, é escolha do treinador. Então, a mesma coisa a gente também tem que elogiar quando ele, por exemplo, bate o pé, né, bate o martelo e Jacaré é o titular da posição. Então, mérito do treinador. Com o que tem, ele escolheu o melhor e isso se traduz dentro de campo, fica inquestionável. Porque, assim, eu acho que o treinador acerta muito ele quando fica algo incontestável, que ninguém tem que falar, de fato. É o caso Jacaré. Assim, vamos usar o caso Jacaré como fenômeno, é o caso Jacaré, que todo mundo da imprensa vai na sociedade fala, Cássio Cardoso, todo mundo fala, não, de fato, eu achei que o Jacaré não tinha condição sequer de fazer parte do elenco e hoje faz falta de titular. Tipo assim, então isso é um caso de sucesso do treinador. Aí a gente tem que falar, parabéns ao Paiva, que redescobriu, que refez, que reconstruiu o futebol, que deu, que usou o melhor que o Jacaré tem, que é a velocidade, né, que é a vontade, fez o Jacaré usar. Então, tipo assim, mas para outros pontos ele erra. Eu acho que ele errou, por exemplo, hoje, na permanência do Everaldo, por exemplo. Por quê? Porque o segundo tempo o Bahia baixou as linhas. O Everaldo, a gente sabe que por característica, se você alça uma bola de 40, 50 metros, ele não vai chegar. Então você fica com o jogador inutilizado. Eu não estou dizendo que o jogador é ruim
ou é bom. Eu estou falando questão de perfil do jogo. Você tem que colocar o jogador de acordo com o jogo, né? Os outros esportes nos ensinam muito sobre isso, né? Quando você vai assistir futebol americano, você vê que as mudanças são de acordo com onde, né, o jogo está ocorrendo, se você está mais na parte defensiva ali do seu campo ou não. No basquete a mesma coisa. E no futebol, às vezes, falta isso dos treinadores, né? Entender o jogo estava. O Bahia não teria mais criação àquela altura, só teria uma transição rápida, mas uma transição rápida com o Everaldo, ela não vai acontecer, não vai funcionar. Então, algumas falhas, mas no geral foi bem. Sobre defesa, mano, só para a gente amarrar aqui, para você ter ideia, o Fortaleza levou 6 gols no Brasileirão em 9 jogos, 6 gols, ou seja, o Fortaleza ele demora um jogo e meio, a cada jogo e meio, o Fortaleza leva um gol. O Bahia levou 14, o Bahia levou a cada gol que o Fortaleza leva, o Bahia leva 2,1. Né? O Fortaleza, o Bahia, quando o Fortaleza leva um gol, o Bahia já tomou 2,1. Ou seja, o Bahia toma o dobro, mais do que o dobro de gols do Fortaleza. Então, o Bahia está melhorando nos últimos jogos. Porque esse recorte curto, o Bahia está melhorando, mas precisa melhorar. Precisa melhorar um pouco a defesa e precisa melhorar o ataque. Mas é como a gente falou, eu vejo que está evoluindo. Eu acho que está evoluindo. Eu não sei se a evolução é o suficiente. É o que eu diria assim hoje. A preocupação é essa. Eu não sei se o Bahia vai evoluir a tempo. Mas tem outro fator agora que aí não entra só o Paiva. Não entra só o Paiva na questão. A janela quer acelerar? Quer acelerar esse processo? Traz aí jogadores, né? Um de defesa, um de meio, de ataque, de lado de campo. De qualidade, de um patamar acima. Que aí você vai melhorar e vai fazer o quê? Você vai acelerar o processo. Porque, como a gente já detectou, o problema do Bahia não são os 11 que entram em campo. O Bahia é o elenco. O Bahia não tem assim, um grupo de 18, de 20 jogadores. A gente até brincou, e aí a gente vai usar o exemplo do adversário de hoje. Aquele jogo que o Bahia fez contra o Fortaleza foi numa quarta-feira, mano. O Fortaleza jogou com um time, né? Jogou com o Fernando Miguel, com o Tinga, né? O Tite, o Benevenuto naquele jogo, o Bruno Pacheco. Jogou com os 11. Aí na sexta, o Fortaleza tinha um jogo com o CSA, pela Copa do Nordeste também. O Fortaleza, Wendel, ele só manteve o Zé Welles. Só manteve. Ele mudou até o goleiro. Mudou o goleiro, só manteve um jogador que foi o Zé Welles. Ou seja, e o time meteu 3-0 de novo no CSA. Então, o Fortaleza, ele tem assim, por exemplo, hoje passou despercebido. Mas no banco hoje do Fortaleza tinha o Benevenuto, que até outro dia era o melhor zagueiro. O Benevenuto estava no banco hoje. O Sebádio estava no banco. Então, tipo assim, o Fortaleza ele tem para o Fortaleza tinha para lateral direita o Pikachu que entrou e tinha o Dudu, né? Para lateral esquerda também tinha. Então, tem vários jogadores para a posição e assim jogadores confiáveis. E é isso que falta o Bahia. O Bahia não entra com o time, você entra com um time que compete com todo mundo. A gente já viu isso. O de 1 a 11 do Bahia que entra em campo compete com todo mundo. O grande problema é justamente aí. É que no segundo tempo o Bahia se cansa e parece que quando as outras equipes mudam, o Bahia não consegue mais ter o mesmo volume. Não consegue mais. A gente viu isso, Wendel, contra o Santos. Não sei se você teve a impressão, se o jogo tem mais 15 minutos, que o Bahia pudesse perder aquele jogo que o Bahia estava vencendo. Porque o Santos começou a mexer. Não sei se você se lembra, o Santos mudou o jogo com os reservas. Entrou o Ângelo, que você falou, oh, esse garoto é bom. Começou a chutar, começou a ser o armador ali. E o Bruno Mezenga, que perdeu o pênalti, mas foi quem fez o gol de cabeça. Então, o banco de reserva do Santos definiu o jogo. E o banco de reserva do Bahia, quanto mais mexe, parece que ele começa a perder o jogo. Então, isso é o quê? Elenco. Tá mudo, ele. Quando a gente precisa do banco, meu amigo, e o Paivinha ainda tem. O Paiva tá muito. Assim, ele tem o treinamento, né? Ele tem o treino, ele tá lá no dia a dia com os caras. Mas assim, ó, você tem. Patrick Veron, não joga. Tá no banco de reserva. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Daniel também não joga. Sumiu, eu... Wendel, ó, você sabe que eu sou um crítico do Daniel. Você sempre sabe disso, que eu sempre falei que pra mim o Daniel não é 10 no meu time de Série A, nunca. Mas isso aí cabe a cada um. Tô falando minha opinião. Eu tenho o direito de opinar, de eu achar que Daniel. Por que não é o camisa 10? Porque para mim Daniel não é craque
e não é forte. E meio campo, para mim, é isso. É um Cauli. É que você tem técnica e é um pouco forte, apesar de o Cauli não ser tão forte. Porque meio campo é um setor que toda hora o cara vai do seu corpo, né? Que você enfrenta É, jogadores maldosos do outro lado. E aí o Daniel, nessa questão, ele é um bom jogador. Mas para ser o camisa 10, eu acho que não é. Porque ele vai sofrer muito. Porque ele não vai ser um cara tão diferenciado que vai colar a bola no pé. E aí é. é um erro. Eu tô falando que o Daniel não é esse jogador todo. Mas o Mas Daniel, faltou, nesse time do Bahia, joga 20 minutos, mano, joga 15 minutos. É faltou, aí que tá o problema. faltou no Cauli o que o Daniel tem, que é aquela virada de bola. Isso, De você levantar a cabeça e fazer o giro. Porque o Cauli, quando pega a bola, ele vai pra frente, ele é um jogador agudo mesmo, né? Ele vai pra frente. isso. Mas ele precisa de Mais sempre ter alguém goleador, junto. mais goleador também. Goleador. Agora ele precisa de sempre ter um jogador com ele. Como o time do Bahia fisicamente estava caindo, ele precisava do Rian, ele precisava do Biel. Ele precisou muito do Biel hoje para fazer aquela tabela. O Everaldo estava cansado pra caramba, não jogou com ele. Então, se ele faz o giro para buscar o Cicinho, ele pelo menos entrava na área para receber a bola cruzada, sabe? Eu acho que faltou muito o Bahia ter essa leitura de jogo, que era um perfil que o Daniel tem. Tá com Paiva, porque eu me lembro assim, ó. Uma vez estava eu e Matheus Loyola aqui, a gente entrevistou o preparador físico do Bahia e a gente perguntou por que aquele menino Pablo, que o Corinthians até quis adquirir recentemente, ele está no Remo, por que o Pablo não jogava? Que é um jogador habilidoso. E ele falou, ó, ele é extremamente habilidoso, só que é um jogador que quando vai fazer treino físico, ele não participa muito, sabe? Uma coisa é você pegar uma barra de ferro e fazer assim, ó, naquele negócio. Outra coisa é o cara que tá assim, ó, vu, entendeu? Aí Igual o você. Tigre, né, mano? Igual o Tigre dando canelada. Pô. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente reclama assim, por que o Paiva não usa o Daniel para aquele momento? Pô, o cara tá treinando bem, fisicamente ele tá bem, tem essa leitura que a gente não tem hoje, né? Mas como ele colocou o Mugni no jogo contra o Santos, eu acho que hoje era o dia para ele colocar também, já que ele colocou o Diego Rosa, que não foi bem no jogo, não entregou o que a gente precisava, e uma avenida do lado esquerdo se abriu com a saída do Rezende. O Mugni atuava por ali, mais experiente, sabe jogar esse tipo de jogo, e seria melhor para o Bahia, né? Mas o elenco do Esquadrão de Aço vai muito a desejar e o Paiva também, por mais que ele não faça um trabalho assim, que trabalho do Paiva, mas também ele cai muito na questão do elenco e algumas convicções dele, né? Estrategicamente ele deveria ter colocado o Ademir no segundo tempo e o Cauli entrando, porque o Ademir ia pegar o time do Fortaleza mais cansado, uma equipe mais cansada, e ele ia impor velocidade para tentar, quem sabe, fazer o gol do Esquadrão, né? Tá aqui na tela, viu, meu querido Ronexo, aqui, ó. A gente estava falando do elenco do Bahia, né? Então, o Bahia tinha no banco de reservas hoje Danilo Fernandes, tinha o Matheus Claus, né, os dois goleiros. Mas vamos para cá. O Gabriel Xavier entrou no jogo, entrou bem, inclusive. Entrou bem o Gabriel Xavier. Muito bem. Diego Rosa não entrou bem. Mugni não entrou, a gente não sabe. O pai vai falar. Daniel não tá jogando, não sei porque tá no banco. Patrick é decorativo também, né? O Patrick deve estar fazendo algum tipo de curso presencial, né? EAD, sei lá. Que é um garoto que tá sempre no banco de reserva, nunca entra. Então a gente nunca viu jogar. O Cauli já entrou cansado e o jogo não era pro Cauli também. Aí vem o Kaique, outro também que a gente não entende. O Kaique não joga. Um garoto novo já entra cansado também. E o Paiva já perdeu a confiança nele, né? Se tem algum jogador que o Paiva perdeu a confiança aí, foi no Kaique, Daniel e o Arthur Salles. Os três estão no banco aí. No Kaique eu compreendo, aceito. No Daniel, apesar de ter minhas críticas, você sabe disso, quem me acompanha sabe que eu sou um crítico ao Daniel ser camisa 10, para mim Daniel é camisa 7,5. É um 8, assim, para ser aquele cara com ressalvas, para ser um reserva imediato. Mas camisa 10, para mim, está totalmente descartado. Mas, tipo assim, mas por que eu discordo de uma coisa de outra? Porque Kaique, a sua trajetória mostra que é um jogador que não tem vontade. O Bahia deu a possibilidade, ele não agarrou. Agora, o Daniel, apesar de não ser esse craque que pintam, mas o Daniel, para mim, é um jogador muito utilizável. É um jogador que, para 20, 30 minutos por jogo, e principalmente em alguns jogos, por exemplo, um jogo como hoje, que o Fortaleza é um time que deixa jogar, serve. É útil. Aí minha crítica é essa. Aí também você não pode desaparecer. Você tem que utilizar o elenco ao máximo. Eu acho que alguns jogos aí, Daniel tinha vez. Alguns jogos aí, o Mugni tinha vez. Agora, o Kaique, eu concordo. O Kaique entra com má vontade da zona, velho. Aí é difícil.
Mas o Daniel, ele tem histórico com o Bahia. Pô. O Daniel, Ele a não, gente não pode esquecer. ele não ia entrar com má vontade, não. As finais do Baiano passou pro Daniel. Pô. As finais do Má Baiano. vontade ele não ia ter, não. Ele ia fazer o jogo. Ele é um Caio Alexandre de nível mais baixo, bem mais baixo. Tá com a bola, tenta fazer o jogo. Mas o Paiva não confia mais nesses caras, é verdade, né? Meu querido Ronexon, ó, quando eu iniciou o jogo, eu tinha dito assim, ó. Rian, Cicinho, Ademir e Everaldo são as minhas dúvidas, porque eles oscilam. Rezende, Tassiano, Acevedo, Vitor Hugo, David Duarte Cano e Marcos Felipe, eu tinha convicção que eles iam jogar bem. Porque eles são muito regulares, eles estão muito regulares. Pode ter uma falha individual, pode, o David Duarte pode falhar, sim. Mas ele está muito regular no jogo, esses 7 jogadores. Mas o Rian e o Cicinho foram bem. O primeiro tempo deles foi muito bom. Eles fizeram um jogo interessante, o Rian e o Cicinho, né? Esforçado, o Cicinho tá caindo demais, não sabe porque. Eu até brinquei do Curupira, né? O Ademir e o Everaldo que não foram bem, na minha opinião, assim, no primeiro tempo. E no segundo continuaram bem também. Para você, o jogador aí que deixou a desejar, meu querido Ronexon Gomes, do Bahia. O Wendel, de novo, eu vou de Ademir. Eu acho que Ademir, de novo, fez um jogo ruim, né? Porque eu acho que o Ademir não conseguiu fazer o que era a proposta. Eu vi no primeiro tempo, por exemplo, o Tassiano fazendo o que era a função. Eu vi o Cicinho fazendo o que era a função do Ademir. Eu acredito que o Ademir foi escalado para tentar roubar a bola e partir, porque é o jogador mais rápido que o Bahia tinha. E não conseguiu, ele foi anulado pelo Fortaleza. Ou ele mesmo se anulou, como queiram, né, interpretar. Mas eu achei que o Ademir foi mal. Ele não foi bem também no jogo do meio de semana. Né? Ele errou um contra-ataque que depois custou caro, poderia ter sido 2-0 do Bahia. Né? Então o Ademir não foi nada bem na quarta-feira e hoje não foi bem de novo. Eu acho que o Ademir, o pessoal já começa a olhar com desconfiança. Enquanto a torcida estiver olhando com desconfiança, ok. Mas eu não sei se o Paiva já não começa a olhar com desconfiança. Eu não tenho dúvida. O Ademir hoje jogou, claro, isso aí é óbvio, porque o Biel está machucado. E ele vai jogar. Mas ao mesmo tempo que ele for jogar, é aquela coisa, né? A gente só vai saber o nível do jogador jogando. E o Ademir vai ter que jogar, porque por característica não tem outro igual. E aí ele vai ser provado. E sendo provado, vão tirar a prova dos 9 dele, né? Vai ser bem categórico assim. Quando o Biel voltar, você só vai saber se o Ademir permanece também ou não. Vai ser a volta e assim o carimbo de permanência ou não para o Ademir. Mas eu acho que o Ademir não fez um bom jogo hoje, não. Né? A gente, quando começa, de fato, a gente fala, poxa, Cicinho pode ser o elo fraco. Eu até falei sobre isso, mas para mim o elo fraco hoje do Bahia foi, na partida de hoje, foi o Ademir. Meu amigão, tá aqui, ó, Jaqueline Silva, o Fonseca, todo mundo likezando com a gente, né? Obrigado pela audiência aqui do pessoal. João do Rosário também com a gente. Muito obrigado aqui, o Revson, o Alex Barbosa, o nosso Emerson Monteiro. Alô, Emerson, um abraço pra você, meu querido. Ademir também da hora. Ó, Ademir aqui, ó, o pior jogador da partida aqui, ó. Ademir tá aí, ó. Meu amigão Alex Barbosa. O pessoal também pode cornetar aí, na opinião da galera, beleza? O BBMP também com a gente, muito obrigado. Muito obrigado a rapaziada toda que tá participando com a gente aqui, ó. Abel Miranda, alô Abel, alô Bi. Meu querido Bi com a gente também, o Douglas Batista, Bruno Carmo, alô Bruninho, um abraço pra você, Bruninho. Nixon Félix com a gente, muito obrigado, Nixon. Quem mais está com a gente? O André Amaral, valeu André, um abraço. Jurandir também com a gente, Ricardo Andrade. Muito obrigado pela audiência, Gabriel Leite, Felipe Souza, a rapaziada toda com a gente aqui, ó, Robson Silva, alô Robinho, um abraço pra você, Robinho. Meu querido Ronexon, na sua opinião, melhor jogador do esquadrão? Melhor jogador do Bahia, vamos lá. Assim, eu acho que muitos jogadores, como eu disse, o Ademir abaixo, né, o Ademir abaixo. Eu acho que o Rian também não foi o Rian que ele está acostumado, mas também a gente tem que entender que o lado direito do Fortaleza é muito forte. Eu achei assim que o time coletivamente foi muito bem. Foi muito bem. De novo, hoje quem fez uma grande partida foi o Acevedo, assim, individualmente também. Taticamente, de novo, mas assim, individualmente, o Acevedo também, que inclusive foi um dos que arrancou várias vezes. Isso até sobrecarregou, porque o Acevedo tem que ser aquele jogador mais para ter a bola, para reter, para fazer aquele passe, e ele acabou que se desgastou muito no primeiro tempo, né? Teve que avançar muito. Então, assim, vou dar esse voto aí no Acevedo como melhor do Bahia na partida. Não, também é. O Acevedo vem bem demais, vem bem demais. E quando ele toma amarelo, ele melhora mais ainda. De novo, hoje levou o amarelo. De novo, quando ele toma amarelo, ele melhora mais ainda, porque
Porque o bom marcador é aquele cara que marca e não faz muita falta, né? Não faz falta grossa. Então o Acevedo se empolga, quando toma amarelo, aí ele mostra que de fato ele é bom marcador, faz poucas faltas, reduz mais. Bom jogador Acevedo, na minha opinião também é. Eu vou fazer uma ressalva aqui para o David Duarte, ali no centro, um zagueiro central ali, a bola viajando, ele tirando tudo. Estava muito bem posicionado ali. Naquele gol que não valeu do Fortaleza, ele foi deslocado, na minha opinião. Na hora que ele sobe de cabeça, ele foi deslocado. E eu vou fazer essa ressalva aí. Acevedo, o melhor do jogo, de fato, na minha opinião. O David Duarte. E o Tassiano, pelo esforço demais. O Tassiano se entrega muito. Esse jogador se entrega demais. Tomara que ele sempre esteja assim, disposto a entregar para o Esquadrão de Aço. Então, o Acevedo, o melhor jogador, mas eu quero trazer o David Duarte e o Tassiano pelo esforço. Fazer uma ressalva também para o Cicinho, que é um jogador muito criticado, né? Inclusive por mim, torcida do Bahia, todo mundo. Mas o Cicinho, dentro dos limites dele, ele não fez uma partida ruim, fez o jogo dele, cansou, tá sem ritmo de jogo também. Essas quedas do Cicinho podem ser isso também, né? Sem ritmo de jogo, ele não sabe se acelera, não sabe se trava e acaba se embaralhando, né? Então, como ele é muito criticado, aí eu vou fazer essa salva elogiosa para o Cicinho, para dar moral pro atleta, é ser humano, né? E a gente não pode ficar martelando, até porque ele é do Bahia e a gente vai depender dele aí durante um bom tempo, porque vai chegar o André, né? O Brasil foi eliminado, vai chegar o André. Mas o Cicinho tem mais experiência, eu não sei como é que o André tá, né? A gente não viu ainda o André. Toda vez que ele entrou também, ele não entrou melhor do que o Cicinho apresenta, né? Nós temos o Jacaré. Tomara que o Bahia na janela possa trazer um jogador aí para dar qualidade a essa equipe do Bahia. Meu amigão, o problema do Bahia é elenco. Meu querido Ronexon, considerações finais pra gente partir a mil. É isso, Endo. Agradecer o pessoal, né? 3h30 de transmissão. Agradecer, a gente volta em breve. Na semana que vem tem Bahia e Cruzeiro, né? O jogo será 18h30. Mais um jogo que é muito possível que a gente estará por aqui, eu acredito, né? Estaremos por aqui de novo, fazendo essa transmissão de Cruzeiro e Bahia. Depois o Bahia vai ter 11 dias, depois desse jogo contra o Cruzeiro, até receber, acho que é o Palmeiras, na Arena Fonte Nova. O Bahia vai ter 11 dias. Aí o Paiva vai ter tempo para preparar de novo o time. Mas assim, como eu disse, o resultado foi bom. Foi bom pro Bahia. O Bahia volta com um ponto, um resultado bom, interessante. É Palmeiras mesmo, é Cruzeiro e Palmeiras, tem razão. E aí vai ter um tempinho, né? Vai ter essa semana cheia e depois mais 11 dias, ou seja, Paiva vai dar para dar uma ajeitada no elenco, né? Vai dar para dar uma arrumada, vai dar para botar o gelo naquele que tá meio doendo e tal, dá para dar uma arrumada. Então o empate foi bom, né? O Bahia tá evoluindo, agora o receio é só se a evolução, se vai dar tempo, se o Brasileirão vai esperar. Pode ser acelerada essa retomada do Bahia, essa melhora do Bahia, com a janela, né? Trazendo jogadores de uma qualidade acima. Eu acho que o City deveria fazer isso, na minha opinião, porque você acelera o processo e já dá logo qualidade, já dá logo um choque, né? Dá um choque, não tem um choque de gestão, dá um choque de qualidade no elenco, que aí automaticamente melhora e tem que melhorar o desempenho e também as cobranças têm que ser maior e o jogador passa a ter um parâmetro, né? Um pouco maior, então o jogador tem que se cobrar mais. Então, no geral, bom resultado, bom jogo. E a gente volta em breve com mais transmissões aqui pela nossa conexão aqui dos canais. Meus amigos, e lembrando, viu? Genilson colocou aqui, Cicinho vai ter que tomar caldo de mocotó. É verdade, tomei caldo de mocotó. Aí, fiquei forte. Genivaldo Lacerda. Meu amigo, toma caldo de mocotó. Aí, fiquei forte. Pronto, é isso daí mesmo. Cicinho tem que tomar um caldinho de mocotó e também ir lá no terreiro para ver o curupira dele, viu? Tá derrubando ele toda hora. Valeu, meus amigos, um forte abraço, excelente sábado para todos vocês e nós vamos curtir a coletiva do Paivinha também. Forte abraço a todos, valeu meu querido Ronexon, valeu galera, tchau.